Olá, eu me chamo Joel e quero compartilhar com vocês esse testemunho poderoso. Houve um momento da minha vida que eu me envolvi com a cena musical e artística sombria. Estava começando a me sentir frustrado e condenado, até que clamei a Deus e Deus fez um milagre. Depois Deus me mostrou o inferno. Mas vamos começar do começo. Durante a minha transição da escola primária para o ensino fundamental, que foi uma mudança e tanto, eu não estava mais saindo com crianças da minha idade, com mochilas coloridas e lancheiras. Eu agora estava em uma escola com pessoas bem mais velhas que eu, com cabelo longo, jaquetas jeans, ouvindo Metallica, Iron Maiden, Slayer, e essas pessoas me assustavam, mas ao mesmo tempo me fascinavam. Foi aí que comecei a sentir aquele impulso de querer ser legal, de querer ser aceito, e foi aí que eu comecei a me aprofundar mais nessa música, e logo eu estava ouvindo bandas extremamente pesadas e satânicas, como Dayside, que significa a morte de Deus, Cannibal Corpse, Morbid Angel. Quanto mais sombria, mais agressiva e mais pesada era a música, mais eu queria ouvir. Quando cheguei no ensino médio, o cenário era bem diferente. Eu era o único headbanger de cabelo longo na escola. Dizer que eu não tinha amigos era um eufemismo. Foi difícil, mas acabei fazendo amizade com um outro metalhead. Nós começamos a tocar juntos, e eu queria aprender a tocar guitarra, que ele já dominava bem melhor que eu. Ele me acolheu como um irmão, e nos tornamos muito próximos. Mas naquela idade, você sente muita rejeição e ao mesmo tempo busca aceitação. E eu não percebia que estava sendo atraído para um caminho muito sombrio, sem saber que estava me envolvendo com um mundo de trevas e maldade. Estávamos praticando bastante, queríamos formar uma banda como qualquer adolescente que gosta de rock e metal. Mas o ponto de virada aconteceu um dia, quando eu estava na casa dele. Ele pediu para eu esperar na garagem porque queria me mostrar algo. Ele entrou, voltou com um cartaz e mostrou um desenho de uma entidade demoníaca, horrível e maligna, com uma capa preta. Eu, claro, achei aquilo legal e perguntei o que era. Ele me disse, eu tenho um nome para a nossa banda. Eu perguntei qual, e ele respondeu, Necronomicon. Eu nunca tinha ouvido essa palavra antes, então perguntei o que era, e ele me explicou. É o livro dos mortos, o livro dos malditos. Assim como Deus tem o livro da vida, Satanás tem o livro dos mortos. Sem pensar duas vezes, eu disse, vamos fazer isso. E naquela hora, sem perceber, eu abri uma porta. Fiz um acordo com o inimigo, de algum jeito. E naquela mesma noite, a espiral descendente, que já estava bem ruim, se tornou ainda pior. Foi nesse momento que comecei a me envolver com as substâncias ilícitas. Ele me apresentou ao mundo das substâncias. E a mãe dele era uma bruxa muito praticante. Ela tinha umas coisas interessantes que queria me mostrar, mas quase todas as noites, a partir daquele momento de acordo com ele e com o inimigo, eu começava a ter os piores encontros demoníacos. Era levitação, arranhões, visões de demônios em todas as suas formas. O uso de substâncias piorou tanto que eu me envolvi com metanfetaminas. Perdi tudo por causa delas, não conseguia parar de usar. Aos 19 anos, cheguei ao meu limite e pensei, algo está muito errado na minha vida. Eu já conhecia a Deus, já conhecia seu Filho, Jesus, ainda que fosse só um vislumbre, mas eu o conhecia e o amava. O que aconteceu comigo? Foi quando eu estava pronto para receber Jesus na minha vida. Quando recebi Jesus na minha vida, fui batizado. Eu não sabia exatamente o que isso significava. Achava que você só entrava na água, saía de lá e começava a falar em línguas, curava as pessoas. Mas percebi que isso não aconteceu e ninguém me orientou. Então, dos 19 aos 33 anos, eu achava que era minha responsabilidade parar de fazer certas coisas e começar a fazer outras. Quanto mais eu tentava me tornar justo pela minha própria força de vontade e persistência, mais eu achava que ficaria perto de Jesus eventualmente. Era quase como uma lista de tarefas. Parar de fazer isso, começar a fazer aquilo, e Jesus iria me amar mais. É estranho pensar nisso agora, mas aos 33 anos, eu achava que estava indo bem. Não com a atitude de, pelo menos não sou como aquela pessoa, mas com a sensação de que muitas amarras tinham sido quebradas. Eu tinha acabado de largar o cigarro, o que foi uma grande vitória para mim, a coisa mais difícil de todas. Finalmente eu pensei, agora eu passei por isso, estou bem. Mas naquela manhã de domingo, eu acordei e senti uma tristeza profunda no meu espírito. Não era porque eu não queria ir à igreja,
mas porque eu não queria passar por mais um sermão que eu sabia que ia falhar. Era um ciclo de tentar e falhar, tentar e falhar. Estava tão frustrado que eu falei em voz alta para o Senhor: Senhor, eu desisto, não consigo mais fazer isso. O Senhor exige santidade de nós, mas eu não consigo. Tento, mas falho, Jesus, e eu desisto. Nesse momento, algo aconteceu. Foi uma das primeiras vezes em que realmente ouvi sua voz. Não em um tom audível como nos 10 mandamentos, mas no espírito. Eu sabia sem dúvida que era ele. Era absolutamente Yeshua. E ele estava tão pacífico, tão reconfortante, tão gracioso e gentil. Ele falou baixinho no meu coração: Joel, quero que você vá à igreja hoje, vá à minha presença e esteja em comunhão comigo. Então eu disse: ok, e fui. Enquanto a adoração começava, decidi que não iria com uma atitude negativa, me escondendo no canto de braços cruzados. Eu iria de coração quebrantado e cantaria o quanto eu pudesse. Tentei sorrir, tentei ser gentil. Quando todos se sentaram, o pastor entrou e começou a pregação que tinha o título Procurando Amor nos Lugares Errados. Eu pensei: ok, já entendi a ideia. Mas continuei ouvindo. O pastor abriu a Bíblia e começou a falar. Ele não estava nem há 2 minutos no sermão quando, no meio de uma frase, parou e ficou olhando fixamente à frente com os olhos bem abertos. Ele não disse uma palavra, parecia estar olhando para alguém. Depois de um tempo, todos nós ficamos olhando uns para os outros, nos perguntando o que estava acontecendo. Isso nunca tinha acontecido antes, nem aconteceu depois. Depois de 1 minuto, ele piscou, olhou para todos nós e disse: Pessoal, me desculpem. Isso nunca aconteceu comigo antes. O Senhor simplesmente me parou e disse: Precisamos parar o sermão, parar tudo agora. Precisamos nos aproximar de seu trono em oração. E todos nós ficamos. Ok, vamos lá. Então ele pediu: Vamos fechar os olhos, abaixar as cabeças e nos aproximar do Senhor em oração. Eu aceitei, fechei os olhos e abaixei a cabeça. E de repente tudo começou a escurecer. Eu não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Enquanto fechava os olhos e tudo ficava escuro no espírito, ao abrir os olhos, tudo ao meu redor se tornava brilhante. Eu posso garantir, o lugar onde eu estava não era de forma alguma na terra. Eu estava imediatamente na glória de Deus. Eu não consigo explicar direito, mas a única forma de descrever isso é que foi como se eu estivesse em frente a uma supernova. O poder, a majestade, a força, a glória, o resplendor, a autoridade sobre todas as coisas, tudo isso veio sobre mim de uma forma espetacular, com uma luz e um brilho milhões e milhões de vezes mais intensos do que qualquer sol em nosso universo. Eu meio que me recuei e tudo o que consegui dizer foi: uau, uau. Então comecei a ver mais à minha frente e ao redor de mim, e percebi que estava em pé no topo de uma grande colina de grama, absolutamente linda. Cada lâmina de grama era perfeita, impecável, e não estava apenas viva biologicamente, mas cheia de vida. Havia flores por toda parte, flores que você nunca veria aqui na Terra. Tudo estava vivo, sem nenhuma imperfeição. Quando dirijo por aí agora, percebo que, por mais bonito que o cenário seja, sempre há algo que estraga, como um galho seco ou uma mancha na grama. Mas no céu, nada disso existia. Tudo estava perfeito. O que realmente me impressionou foi ver as lâminas de grama e as flores balançando. E eu sabia que não era o vento. Elas estavam louvando a Deus. Cada lâmina de grama, cada flor, cada árvore, os pássaros, os peixes, a água, as rochas, tudo louvando a Deus e cantando para Ele, juntos, em uma harmonia perfeita. Se você ouvisse essa música celestial aqui na Terra, eu te garanto, você cairia de joelhos. Não conseguiria suportar. Eu simplesmente ficava maravilhado com tudo isso, vendo que tudo estava louvando a Deus continuamente, sem cessar. Enquanto eu absorvia tudo isso, comecei a ver além disso. Abaixo da colina havia um vale enorme, muito exuberante e belo, que se estendia até onde a vista alcançava. Dentro desse vale havia milhões e milhões de pessoas, e eu sabia que todos estavam ali para um grande encontro, uma celebração ao Senhor. Até aquele momento de ver o céu, e até hoje, mas especialmente naquela época, eu era uma pessoa muito introvertida, com muita ansiedade social. Eu realmente queria estar na igreja, queria estar em comunhão, mas eu precisava me forçar a ir e me forçar a sorrir e cumprimentar as pessoas, o que me deixava muito desconfortável. Mas onde eu estava, no céu, nada disso existia. No céu,
não existe conceito de espaço pessoal. Essa intimidade, onde todos se conheciam perfeitamente, era impressionante. A conexão de amor entre todos era impecável, sem falhas e absolutamente perfeita. Ah, como eu amei isso, porque aqui há tantas barreiras, e no céu parece que não há nenhuma. É só amor, amor puro. Eu até comparo com um relacionamento de casamento, o quanto a intimidade pode ser profunda com seu cônjuge aqui na terra. Mas espere até você estar junto no céu, com seus filhos, seus familiares, amigos, até pessoas com quem talvez você não se dava bem aqui. No céu tudo é diferente. A mágoa, os erros, o que fizemos para magoar os outros e o que fizeram contra nós, tudo desaparece. É como se tudo fosse apagado e nós estamos juntos no amor perfeito de Deus. Eu vi pessoas que estavam tão cheias de alegria que não conseguiam se controlar, como se estivessem pulando de felicidade. E agora eu entendo o que Jesus quis dizer quando falou: se não vos tornardes como crianças, jamais entrareis no reino dos céus. No céu, você é como uma criança, não consegue conter a alegria. Você não consegue manter uma expressão séria. Você só quer pular de felicidade, louvar a Deus com tudo o que tem. Eu poderia ir até qualquer pessoa e pegar suas mãos, dar voltas e rodopiar com elas, e nós riríamos juntos, nos alegraríamos juntos, não importando quem fosse. O mais interessante é que, mesmo estando totalmente encantado com tudo aquilo, percebi que estava sozinho naquela colina, apenas observando todas aquelas pessoas e tudo o que acontecia ao meu redor. Era fascinante observar a vestimenta das pessoas. Antes dessa experiência, eu imaginava que as pessoas estivessem vestidas de branco, como se Deus tivesse pego um lençol branco, cortado um buraco e colocado sobre a pessoa dizendo: aqui está, assim você vai estar. Mas não era assim. Sim, as vestes das pessoas eram brancas, branquíssimas, lavadas no sangue do Cordeiro, mas cada um estava vestido de maneira única. No céu, você não é apenas mais um número. Aqui na terra, você pode ser apenas um número para Deus. Mas no céu, cada um é tão amado de maneira única. As vestes não eram iguais. Algumas tinham bordados azuis, outras vermelhos, dourados, com faixas. Eram todas túnicas brancas, mas até o linho era costurado de formas únicas. Foi incrível ver isso. Quando Deus nos veste com sua própria justiça, Ele se assegura de que nos vemos bem. Eu estava observando aquela imensa e inumerável multidão diante de mim, e de repente, à minha direita, comecei a ver a multidão se abrindo no meio. As pessoas estavam olhando para o lado, excitadas, sussurrando entre si, e com os maiores sorrisos no rosto. Então, entrou alguém, e de repente, tudo parou. Ele estava vestido com roupas de justiça e verdade, e sua esplendorosa presença era algo que só podia ser adorado, mas jamais igualado. A coroa em sua cabeça emanava a glória de Deus com uma magnitude tão grande que, se você não o conhecesse e a glória de Deus viesse sobre você, acho que, pelo menos, você se sentiria completamente destruído. Não é à toa que as pessoas caem a seus pés como mortas. O que eu realmente quero compartilhar é que vocês precisam entender. É chamado de sobrenatural, porque é exatamente isso, sobrenatural. Aqui neste plano, nesta névoa que chamamos de vida, somos limitados. Podemos ver apenas uma fração do espectro de luz, ouvir apenas uma parte dos sons. Nosso cérebro consegue processar apenas uma quantidade limitada de dados, certo? Somos limitados. Mas no céu, não há limitações para nada. É por isso que você ouve coisas que não ouviria aqui na Terra e vê cores que não existem aqui. Tudo é uma magnitude além de outra magnitude. Eu poderia continuar por muito tempo, sinceramente, não sei onde isso terminaria. Mas é uma magnitude após outra, multiplicada por uma potência infinita. É muito mais real e dinâmico. Isso também significa que você vê as coisas de maneira diferente. Você pode ver atrás de si, sem precisar virar a cabeça. Você consegue ver várias coisas ao mesmo tempo. O tempo no reino espiritual é tão diferente, tão dinâmico. Agora eu entendo por que, quando pensamos no Senhor, pensamos na sua eternidade. Ele sempre existiu, ok. Eu consigo entender isso. Ele sempre existirá, ok. Isso também consigo compreender. Mas pense no fato de que, se ele sempre existiu e sempre existirá, ele sempre é. Ele está, para sempre, neste momento eterno. E é assim que ele pode responder às orações de bilhões e bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Para o Senhor,
Isso é apenas um dia comum. Ele está em todos os lugares, o tempo todo, infinitamente. Isso é o que realmente me impressiona. Então, quando eu olhava para aquele homem que estava entrando, a única forma que consigo descrever fisicamente é que, se você fechasse o olho direito e olhasse para ele, ele estava usando uma túnica sacerdotal. Agora sei disso, mas na hora eu não sabia. Era uma túnica roxa, tão fina, tão linda, com tons de azul por toda parte. Ele usava um cinto dourado no peito, com pedras preciosas. Na mão direita, ele tinha um cajado, como um bastão. Mas, se você fechasse o olho esquerdo e olhasse para ele, podia ver sua coroa majestosa. Sua túnica era de um branco puro, tão diferente, tão difícil de descrever, simplesmente deslumbrante. Era imaculada, espetacular, mas não como essas roupas exageradas que vemos por aí hoje em dia. Tudo nele refletia sua grandeza, refletia quem ele é. Não era algo exibido, mas era maravilhoso e impressionante de se ver. Ele usava uma faixa dourada que descia, e eu via tudo isso ao mesmo tempo. Eu o via como nosso sumo sacerdote, e ao mesmo tempo, eu o via como nosso rei, o rei acima de todos os reis. E então, eu vi seus olhos. Oh, meu Deus, eu nunca mais serei o mesmo. Os olhos dele são como águas vivas. Seus olhos estavam cheios de verdade, pura, imaculada, sem defeitos, a verdade perfeita. Quando pensamos em quão puros são os diamantes, eles seriam apenas uma pedra qualquer diante da verdade nos olhos dele. A paz que ele irradiava, uma paz verdadeira que diz: minha vida está nas mãos do meu Pai Celestial. Minha vida está escondida com Cristo em Deus. Eu estou assentado em lugares celestiais. Eu sou selado com o Espírito Santo. Eu pertenço àquele que não falha, que não erra, e vai dar tudo certo. Essa era a paz nos olhos dele. Eu vi que ele não tolera mentiras. Ele não tolera aqueles que praticam engano, de forma alguma. Isso me assustou, porque era algo tão sólido, tão real. Eu sei que algumas pessoas viram Jesus de diferentes maneiras, e tudo bem, mas o que posso dizer é o que eu vi. Os olhos dele eram de um azul claro, azul como as águas do oceano, azul como as águas de um recife de coral, tão bonito e cheio de vida. E então, um verde, mais para o meio, que brilhava e cintilava, e depois, de repente, se transformavam em ouro. É tão difícil descrever o céu de forma física, mas isso é o que eu vi. E então finalmente eu gritei: é Jesus, é Jesus! Você quer que eu continue? Ele perguntou. Sim, absolutamente, por favor, não pare. Se tudo o que aconteceu até ali já não fosse suficiente, além do uau e é Jesus, eu não conseguia falar mais nada. O que eu poderia dizer além de uau, é Jesus? Eu estava olhando para Jesus e era ele mesmo, ali na minha frente. Mas, se nada disso já tivesse sido o suficiente para impressionar alguém, o que aconteceu a seguir foi ainda mais incrível. Ele entrou no meio daquela multidão e, a primeira coisa que fez, foi olhar fixamente para a pessoa mais próxima a ele. E não foi correndo, mas de maneira muito rápida, com os braços estendidos, ele foi diretamente até aquela pessoa. Eles se abraçaram com força. Ele segurava os ombros dela, ela o segurava pelos ombros, e os dois se puxaram para um abraço apertado. Jesus colocou o queixo sobre o ombro daquela pessoa, e eles simplesmente ficavam ali, abraçados, balançando juntos. Era como se naquele momento todo o universo tivesse desaparecido, e só existissem Jesus e aquela pessoa. Era um momento de completa intimidade, como quando você chega ao ponto de saber quem você é nele. Quando você verdadeiramente habita nele, e ele habita em você, essa intimidade é real. Eles correram para os braços dele, e foi isso que aconteceu. Depois, Jesus a pegou pelos ombros novamente, e seus olhos se fixaram nos dela. Eles conversavam cara a cara, como dois amigos próximos. Aquela pessoa estava tão próxima de Jesus que era impossível dizer onde ele terminava e onde ela começava. Ninguém sabia e ninguém se importava. Eles estavam tão próximos que isso não importava. E depois, Jesus disse algo só para ela, a abençoou de maneira única e seguiu para a próxima pessoa. Neste momento, a sensação de tempo no céu é algo que eu não consigo descrever. Eu não sei quanto tempo se passou e, sinceramente, ninguém se importava. Ele poderia passar 1000 anos com uma pessoa ou apenas 10 minutos, mas no céu isso não importa. O tempo não tem a mesma relevância. Então, ele foi para a próxima pessoa, e todos ao redor estavam como eu, apenas observando, adorando aquele momento, vendo aquela conexão de amor. Não havia mais barreiras, era uma intimidade pura, total, sem limites. Ele foi até a próxima pessoa,
e este homem se aproximou para falar algo no ouvido de Jesus. Quando ele terminou, Jesus começou a rir. Ele estava rindo muito, jogando a cabeça para trás, e a risada de Jesus era contagiante. Todos começaram a rir, eu também estava rindo, e ele continuava a rir de forma intensa. Depois, eles se acalmaram um pouco, e Jesus o pegou pelos ombros novamente, conversando com ele. Mas, no meio da conversa, ele parou, erguendo o olhar, como se algo o chamasse. Ele olhou diretamente para mim. Eu não estava preparado para aquilo. Eu estava feliz apenas observando, estava tranquilo, mas quando os olhos dele se fixaram nos meus, imediatamente soube que ele via a profundidade total da minha existência, conhecia toda a minha história, todos os aspectos eternos da minha vida, mais do que eu mesmo sabia. Mas o que me marcou foi o amor nos olhos dele. Ele não piscou nem por um segundo. Jesus se virou, alinhando o corpo com a cabeça, e começou a caminhar em minha direção, atravessando a multidão. As pessoas no meio do caminho se afastavam para dar espaço, mas os olhos dele nunca saíram de mim, não por um segundo. Ele estava apenas movendo as pessoas e indo direto até onde eu estava. Eu recuei, dei um passo atrás porque naquele momento eu fiquei assustado. Era impressionante como, no céu, eu percebi que, ao contrário do que eu imaginava, não seríamos como robôs santos, sem escolha, sem individualidade. Não, no céu você é você, de forma única, com sua personalidade, seu jeito, suas características, mas sem o peso do pecado. Você continua sendo você, mas agora, livre de toda a maldição do pecado. Eu me lembrei de quando João, ao escrever o livro de Apocalipse, viu a glória do céu. Lá, ele chorou porque ninguém foi encontrado digno de abrir o selo e o livro. Mas o anjo o confortou, dizendo: "Não chore. Eis o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele venceu, ele é digno." E foi assim, com essa revelação, que a verdade de quem Jesus é se tornou ainda mais clara para mim. Eu fiquei tão assustado e gritei: "Não! Não é possível que alguém tão santo, tão justo e verdadeiro como você tenha algo a ver com alguém como eu, um pecador miserável, pobre, cego e nu." E então virei as costas e corri o mais rápido que consegui, na direção oposta. Foi quando eu percebi que, no espírito, eu podia ver tudo ao meu redor. Mesmo enquanto corria olhando para frente, eu podia ver atrás de mim, e vi Jesus, com uma urgência visível, mas ainda assim educado e gentil, pedindo para as pessoas saírem de seu caminho. Ele as desvia suavemente e começa a correr, subindo a colina em minha direção. E eu, mesmo correndo o mais rápido que podia ouvir seus passos ficando cada vez mais próximos. Eu pensava: "Uau, ele corre rápido, não tem como escapar do amor de Jesus." A cada passo, ele chegava mais perto, e eu sabia que não adiantava mais continuar correndo. Então parei, fechei os olhos, inclinei a cabeça e não consegui virar-me. Eu simplesmente não consegui. Senti Jesus se aproximando, sentindo seu calor. E então ele me envolveu com seus braços, me puxando com toda a força, apertando-me contra seu peito. Eu podia sentir sua barba tocando meu rosto. Nunca na minha vida senti um amor como aquele. Por um momento, ele não disse nada. O silêncio e o seu abraço eram tudo o que eu precisava. O amor de Jesus era tão avassalador que eu não conseguia resistir. Ele me segurava firme e eu sabia que não podia continuar resistindo. Eu precisava apenas aceitá-lo. Depois de um minuto, ele sussurrou em meu ouvido: "Joel, você está buscando amor nos lugares errados." Lembrei que isso tinha sido o sermão do pastor naquele dia. Ele continuou: "Você está na igreja, no lugar onde eu queria que você estivesse." Gente, a voz dele é como águas vivas, muitas águas, tão suave e compreensiva. Ele viveu aqui na terra, passou pelas mesmas dificuldades, foi rejeitado, odiado sem motivo. Ele sabe o que é sofrer, o que é se sentir abandonado. Eu sentia a empatia dele, a compreensão total em sua voz. Era uma voz tão maravilhosa, tão calma, tão cheia de paz. Ele me disse: "Joel, você continua fugindo de mim." A voz dele estava apenas um pouco acima de um sussurro, mas cheia de paixão, de desejo. Ele me dizia: "Joel, pare de correr de mim, deixe-me te amar." Quando ele falou essas palavras, entendi que ele queria me amar exatamente naquele momento, exatamente onde eu estava na vida. Não havia nada que eu pudesse fazer nesta vida que fosse capaz de fazê-lo me amar mais do que ele me ama agora, e por toda a eternidade. Amém.
Aquelas 3 palavras me deram uma visão completa e uma compreensão do que aconteceu. Jesus tinha uma surpresa para mim. Ele me abraçava e eu senti ele se levantar. De repente, comecei a sentir um óleo quente sendo derramado sobre minha cabeça, descendo por todo o meu corpo. E eu tenho que dizer, se Jesus não estivesse me segurando, eu teria caído no chão como um peixe. Não conseguiria me manter de pé. Foi uma sensação tão indescritível, uma experiência como nunca tinha sentido antes. Era a coisa mais maravilhosa e incrível que eu já vivi. O óleo foi derramado sobre mim, entrou em mim e me consumiu por completo. Eu nem sabia o que estava acontecendo, só lembro de pensar. Isso é óleo quente. Eu me senti totalmente sem forças, como se não pudesse mais ficar de pé, falar ou me mover. Eu estava completamente rendido de uma forma linda, de uma forma que nunca poderia imaginar. Quando o óleo finalmente passou por mim, comecei a ouvir pessoas orando. As coisas começaram a escurecer novamente e, enquanto as orações continuavam, comecei a perceber que havia pessoas ao meu redor orando por mim. Fui abrindo os olhos aos poucos, pois eu havia chorado tanto que meus olhos estavam quase fechados de tanto inchar. Sem brincadeira, eu estava com o nariz escorrendo e o muco estava pendurado até o chão. Eu piscava, tentando me recompor, e então percebi. Ah, sim, estou na igreja, estamos orando. Olhei ao redor e vi que todos estavam em fervente oração. Foi então que a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 ecoou dentro de mim. Foi um tipo de temor bom, agora eu entendo o que é o temor do Senhor. Sua voz trovejou dentro de mim, dizendo: o lugar em que você está é santo, tire os seus sapatos. Foi algo como Kabum, Zrenia, com um poder imenso. Eu, como um introvertido naquele momento, não hesitei. O Senhor falou e eu obedeci. Eu estava no meio da igreja, mas não me importei com o que os outros pensassem. Eu só queria obedecer. Então, sem pensar 2 vezes, tirei minhas botas de combate, minhas meias e me ajoelhei ali mesmo. Eu não conseguia louvá-lo o suficiente, não conseguia adorá-lo o suficiente. Agora, eu entendo o que significa a eternidade no céu. Antes, pensava que seria um longo tempo. Mas agora eu entendo. Passaremos a eternidade com o Senhor, porque vai levar uma eternidade para louvá-lo, adorá-lo e glorificá-lo como ele merece. Vai ser infinito para conseguirmos fazer isso de maneira completa. É curioso como você pode passar por uma experiência tão profunda como essa, mas, depois que você volta e retoma a vida, parece que tudo volta à normalidade. E foi isso que aconteceu. Eu estava trabalhando duro, minha esposa e eu tínhamos economizado por 7 anos cada centavo para conseguirmos a entrada de uma casa. Finalmente conseguimos sair do trailer velho e comprar nossa casa. Era um tempo maravilhoso, organizando tudo da maneira que queríamos, aproveitando o trabalho no jardim, pensando, essa casa é linda. Era um dia normal, sem drama. Eu fui trabalhar, voltei para casa, fizemos o jantar, jantamos, assistimos um pouco de TV e logo era hora de ir para a cama, pois no dia seguinte seria mais um dia de trabalho. Então, fomos para o quarto. Boa noite. E, como sempre, eu me deitei de lado, puxei o cobertor, fechei os olhos e, mais rápido do que se pode estalar os dedos, eu não estava mais no meu corpo e não estava mais na terra. É muito importante eu contar isso para todos, porque sei que algumas pessoas vão comentar ou presumir que foi só um sonho muito ruim. Deixe-me explicar algo. Minha vida inteira, eu sempre fui um sono leve. Nunca, em toda a minha vida, deitei e fechei os olhos e de repente adormeci. Não importa o quanto eu estivesse cansado, passei dias sem dormir, completamente exausto, e mesmo assim, eu precisava acalmar minha mente para conseguir dormir. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu fechei os olhos e, instantaneamente, fui envolvido pelas chamas. Elas vinham da minha direita para a minha esquerda, me consumindo por completo, antes mesmo de eu ter tempo de pensar. Era um caos absoluto, e a dor... Isso é algo que eu quero compartilhar. Em sonhos, a gente não sente dor da maneira como eu senti. A dor que eu senti naquele momento, se eu tivesse a sensação aqui, no meu corpo físico, meu cérebro teria desligado, porque seria sobrecarregado. A dor que me consumia era horrível, uma dor que ia além da física. Eu comecei a gritar imediatamente. Em poucos momentos, eu preciso ser gráfico, porque a gravidade do inferno e os horrores que vivenciei são indescritíveis. Você precisa entender que sou um homem, certo?
Sou homem, mas a dor me fez gritar não como um homem. Não gritei como um homem, não gritei como um homem forte. A dor era tão intensa que minha cabeça se levantou e eu comecei a gritar como uma mulher sendo torturada. E me desculpe, mas essa é a única maneira possível de descrever. Qualquer outra forma de dizer isso seria um insulto. Eu estava gritando dessa maneira, e as chamas eram intensas. As chamas, conforme eu entendo, mudam de cor dependendo do quão quentes estão. Podem ser vermelhas escuras ou laranja, mas aquelas chamas estavam tão quentes que na maior parte do tempo elas eram brancas, quase rosadas. Eram tão intensas que eu sabia, naquele momento, que era como se o Senhor tivesse reconfigurado a minha mente. Eu estava diante do que eu sempre fui, um homem que não acreditava, que queria distância de Deus, e agora eu estava ali, para passar toda a minha eternidade dessa forma. Então comecei a pensar, onde estou? O que é esse lugar? O que está acontecendo? Esses pensamentos surgiam de uma só vez, e eu nem sei como explicar o nível de pânico que senti. Meu corpo estava sendo queimado, assado, vivo, e ao olhar para o meu braço esquerdo, a dor era tão grande que meu ser inteiro parecia em chamas. Não era apenas a queimação por fora, mas uma dor que vinha de dentro. Quando olhei para meu braço, não conseguia acreditar no que estava vendo. Meu braço estava magro, murchado, parecia uma carne em decomposição, com uma cor esquisita, como se estivesse apodrecendo há muito tempo. Eu mal conseguia acreditar naquilo. O corpo espiritual é algo difícil de descrever, porque, como espírito, você não é apenas uma coisa etérea, você é um corpo, mas um corpo espiritual, algo diferente do nosso corpo físico, mas ainda assim um corpo. E meu corpo espiritual estava queimando, estalando, e pedaços dele caíam e batiam no chão. Eu estava em pânico. Olhei para o meu braço direito e a cena era a mesma, com chamas queimando, pedaços de carne caindo. Mas, quando olhei para o meu braço esquerdo, a carne que acabara de cair estava regenerando e tudo estava queimando novamente, caindo do meu corpo. Naquele momento percebi que, qualquer parte do seu corpo que você não olhasse, ela estava se regenerando para que você pudesse ver a queimação novamente, eternamente. Além de todo o grito incessante, havia algo mais acontecendo. Ao mesmo tempo em que eu gritava, eu sentia que estava sufocando. A sensação era de estar inalando esses vapores tóxicos, um fedor insuportável de carne podre, fezes e enxofre. Eu não conseguia respirar. Parecia que estava sendo forçado a respirar esse fedor insuportável. Era como se você fosse colocado em uma câmara de vácuo, onde todo o ar desaparece e você está sufocando. Você sente aquele pânico, a sensação de que não consegue respirar e fica em desespero, mas não morre. Você fica preso naquele estado de pânico, sempre achando que vai morrer, mas sem morrer. E, enquanto isso acontece, alguém libera vapores tóxicos nessa câmara de gás. Seus pulmões, em um ato desesperado, sugam tudo, mas é venenoso, ácido, enxofre, tóxico, repulsivo. Você está inalando aquilo por pura necessidade, mas não está sufocando. Isso era exatamente o que eu estava experimentando naquele momento. E isso parecia real. Não era algo do tipo, acorde, estou sonhando. Eu sentia que estava naquele lugar, e o pensamento de, isso tem que ser um sonho, nunca me ocorreu. Nunca. Era algo tão além da realidade que quando você está no espírito, simplesmente entende as coisas de outra forma. Não havia como questionar se aquilo era um sonho, porque estava muito além de qualquer realidade que eu já conhecia. Então o que eu comecei a ver à minha frente? Eu estava tão frenético, quase como um animal desesperado, beirando a loucura de tanto medo e dor indescritível. Tudo acontecia ao mesmo tempo, e você só fica desesperado, querendo que aquilo acabe. Eu olhava ao redor e então comecei a perceber que estava em um túnel ou uma câmara. Se eu tivesse que adivinhar, parecia uma caverna, mais ou menos uns 7 metros de largura, com o teto passando por cima de mim. Então percebi que estava sentado, encostado na parede, e estava acorrentado. Minhas pernas estavam presas à parede. Eu sabia disso, e de repente, eu soube com toda certeza que onde eu estava não havia água, não havia ar, não havia luz e não havia vida. Esses 4 elementos estavam completamente ausentes naquele lugar. Pode parecer confuso aqui, mas no reino espiritual não é confuso. A escuridão é impregnada em você, não apenas ao seu redor, mas dentro da sua alma e do seu espírito.
Aquela escuridão de que Jesus falou, de estar completamente afastado da presença de Deus, você a vivencia, e é mais negra do que qualquer coisa que poderia existir na Terra. Mesmo as regiões mais distantes do universo não chegam perto de quão escuro é estar completamente separado de Deus. No entanto, você vê tudo, e eu sabia que, embora não tivesse olhos, apenas cavidades vazias onde estariam os meus olhos, eu via tudo. Eu não podia fechar os olhos, eu precisava ver tudo. Eu não tinha ouvidos como os meus, apenas buracos nas laterais da minha cabeça, então eu ouvia tudo. Você tem que vivenciar tudo, e a experiência lá é milhões de vezes mais clara, distinta e intensa do que qualquer coisa que já sentimos no físico. Eu vi pedras, e as chamas continuavam indo da minha direita para a minha esquerda. Quando olhei para a minha esquerda, vi que aquele túnel ou câmara se estendia sem fim, tão longe quanto eu podia ver. Então, olhei para a direita, tentando descobrir de onde vinham as chamas, e foi aí que vi um homem. Ele estava sentado, um pouco afastado de mim, o suficiente para que não pudéssemos nos tocar ou falar. Mas o interessante é que assim que o vi, soube tudo sobre ele instantaneamente. Soube que o nome dele era James, e que ele morreu aos 55 anos de um ataque cardíaco. Eu também sabia que aquele homem não valorizava seu corpo, não valorizava sua vida, e, especialmente, não valorizava Deus. Ele não queria nada com Deus, e se houvesse um Deus, ele o odiava profundamente. Ele viveu sua vida assim. Esse homem era obeso, e eu achei impressionante que até no inferno ele ainda fosse obeso. Ele estava deitado de bruços, consumido pelas chamas, e sobre seu estômago começavam a se formar bolhas como as de algo fervendo. Essas bolhas estouravam, e uma fumaça e um cheiro horrível subiam pelo corpo dele, entrando pelas narinas e indo para dentro dele. Ele tinha que enfrentar isso. Era como se tudo o que ele fez em vida estivesse diante dele, sempre contra ele no inferno. Ele olhou para cima em direção ao céu como se pedisse ajuda, mas, mesmo eu, sabia que era em vão. Já era tarde demais para ele, e eu pude sentir isso nele. Era tarde demais. Sua cabeça caiu, e ele começou a balançá-la, chorando, mas no inferno não há lágrimas. Ele apenas soluçava, e, até onde sei, ele não percebeu minha presença. Nunca reconheceu que eu estava ali, nunca disse uma palavra, mas eu fui forçado a ver o tormento dele, assim como o meu. Não posso deixar de mencionar também que, olhando para o meu corpo, eu parecia apenas uma carcaça magra e frágil, como se fosse um cadáver. Eu sempre esqueço o nome do homem, mas lembro de ver o documentário sobre o Homem de Gelo, encontrado em um iceberg milhares de anos depois, bem preservado. Eu me lembro de ter ficado chocado quando vi a imagem do corpo encontrado. Eu quase caí da cadeira, porque era exatamente assim que eu estava. Não é brincadeira, eu parecia exatamente como ele. No meu corpo, havia vermes, com cerca de 15 a 20 centímetros de comprimento. Eles eram de um branco opaco, e se grudavam aos meus braços e ao meu corpo inteiro. Eles eram absolutamente nojentos. Não pareciam sanguessugas, mas sim vermes. Eles se grudavam ao corpo e, ao se arrastarem, queimavam e causavam dor. O cheiro que vinha deles era, sem dúvida, o pior de todos os cheiros, o mais horrível. E, enquanto as chamas passavam por eles, elas me consumiam, me devoravam, mas passavam por esses vermes, que começavam a se enterrar nas minhas carnes, comendo seu caminho por dentro de mim. E, quando você pensa que as chamas não poderiam ser mais dolorosas, agora tinha esses vermes violando o meu corpo, se arrastando onde quer que quisessem, comendo seu caminho. Era como se uma agulha em brasa estivesse sendo puxada lentamente pelas minhas veias. Era horrível. Então, mais uma vez, eu estava desesperado por algo, qualquer coisa, mas quanto mais eu olhava, pior as coisas ficavam. Mas você não consegue se controlar. Está tão desesperado que não consegue evitar. Eu pensei, onde estou? Onde estão as pessoas? Eu me sinto tão sozinho. Mesmo com aquele homem ao meu lado, você se sente sozinho de uma maneira que nunca sentiu antes. E, assim que pensei isso, comecei a ouvir os gritos de milhões e milhões de pessoas. Meu coração, ouvindo-os gritar e uivar em tormento. Eu sei que vemos pequenos vídeos online sobre isso, mas nada disso se compara. Nenhum vídeo que você já viu chega perto do que eu presenciei. O que Hollywood coloca por aí nos filmes de terror nos deixa tão insensibilizados. Eu não assisto mais a isso, claro. Mas, antes de me arrepender de assistir, eu estava tão insensibilizado. Mas no inferno, tudo é tão real que você fica chocado apenas de ouvir esses gritos.
Aquilo me embrulhava o estômago. Tudo isso foi apenas o primeiro nível dos tormentos. Então, a partir daí, eu não aguentei mais os gritos. Eu simplesmente não consegui suportar e, desesperado, pensei: eu preciso sair daqui, não consigo ouvir isso, não consigo lidar com isso. Porque era real, as pessoas estavam realmente gritando como eu. E então, eu comecei a procurar desesperadamente por algo, qualquer coisa, para tentar fugir dessa situação. Foi quando, de repente, diante de mim, onde havia rochas, comecei a ver sombras negras se movendo rapidamente. Eu podia vê-las entrando e saindo das chamas, indo e vindo pelas rochas. Mas é tão frustrante tentar descrever o mal. Elas tinham cerca de 90 a 120 centímetros de altura e eram negras, de um preto que eu nunca imaginei que pudesse existir. A única forma de tentar descrevê-las seria dizer que se um buraco negro do nosso universo tomasse forma humana, seria algo assim, um mal tão poderoso. Era tão denso que eu sabia com certeza que poderia pegar aquele mal com as mãos, como se pudesse apertá-lo entre os dedos. Novamente, se for uma opinião pessoal, digo como tal, e sempre estarei aberto a ouvir, mas após o que vivi, estou convencido de que o que experimentamos aqui na Terra é apenas o reflexo do mal que surge quando o inimigo leva pessoas a cometerem assassinatos, genocídios e outras coisas terríveis. Mas isso não é a essência do mal em si. O que vi nessas criaturas foi o mal absoluto, puro, inimaginável. Era tão horrível, tão aterrorizante, que qualquer outro tipo de terror parecia insignificante perto disso. Era algo tão intenso que eu congelei por completo. O fato de nosso cérebro físico não conseguir lidar com tanta coisa é uma coisa, mas quando você entra no reino sobrenatural, é algo que está muito além deste mundo físico. Eu estava no reino espiritual, e o mal emanado por essas criaturas era tão forte que nem mesmo o meu corpo espiritual conseguia suportá-lo. Foi tão intenso que eu fiquei rígido, como uma tábua, o que significava que eu parei de gritar, e isso foi muito ruim. No momento em que parei de gritar, 3 dessas criaturas correram até mim com uma velocidade impressionante. Eu estava sentado, imobilizado, e só para esclarecer, estar sentado em uma posição mais confortável enquanto se sofre tormentos indescritíveis é mais uma forma de tormento, caso alguém não saiba. Eu estava sentado e não podia me mover. Então uma criatura ficou na minha frente, uma à minha esquerda e outra à minha direita. As 2 criaturas à esquerda e à direita me pegaram pelos pulsos e levantaram meus braços no ar. No inferno, você não consegue lutar de volta, não tem força alguma. Imagine não dormir por um mês inteiro, sem dormir nem um segundo. E nesse mês, sem comida e sem água. É assim que eu me senti no inferno. Elas levantaram meus braços e eu não pude fazer nada. Então, a criatura do meio apareceu com uma tábua de madeira nas mãos e bateu a tábua sobre o meu colo. Quando olhei para cima novamente, ela tinha um punhado de pregos em uma das mãos e um martelo na outra. Imediatamente, soube que aquilo era uma zombaria pura de Jesus. As 2 criaram uma pressão para que eu colocasse as mãos sobre a tábua, enquanto a criatura do meio colocava um prego no meu dedo e começou a martelar. O primeiro golpe do martelo atravessou o meu dedo, o segundo praticamente o quebrou e o dedo se desviou para o lado. O terceiro golpe dobrou o prego, e dali em diante não importava mais se o prego estava acertando o dedo ou esmagando os ossos. A criatura continuava a martelar sem parar. Sua cabeça estava jogada para trás e ela ria de forma insana, uma gargalhada selvagem, enquanto continuava a martelar. E de repente, eu pude sentir novamente a dor. Comecei a gritar, como se relâmpagos estivessem percorrendo meus braços. E eu não sabia mais o que fazer, estava completamente desesperado. Eu me lembrei de que olhei para o demônio à minha esquerda e estava prestes a implorar por misericórdia, embora soubesse que isso seria completamente inútil. Mas era tudo o que eu podia fazer. Apenas implorar por algum tipo de misericórdia. Quando o vi, de repente percebi sua manifestação completa. Não era mais uma sombra negra, mas uma entidade absolutamente horrível, a pior que eu já tinha visto. O melhor que posso fazer para descrever, porque sou artista, gosto de desenhar, de compor música, e as pessoas já me pediram para desenhá-lo. Mas eu sempre recusei, não queria alimentar esse tipo de curiosidade. Mas se eu tivesse que descrever, diria que ele parecia uma mistura de homem, lobo, urso e porco. Se pegássemos essas 4 coisas e as combinássemos, seria essa entidade.
Sua pele estava apodrecendo, um amarelo nojento, e seus dentes eram afiados como lâminas, todos tortos e feios, mas ainda assim muito cortantes. Os olhos dele eram como os de um réptil, mas vermelhos, vermelhos de sangue. Ele também usava uma capa preta. Enquanto eu gritava e olhava para ele, tentando implorar por misericórdia, vi a cabeça do demônio se inclinar para trás, e seus olhos ficaram eufóricos. Eu percebi que ele estava se alimentando da minha dor. Ele estava alto com a minha dor. E isso foi o que aprendi como o segundo nível de tormentos do inferno. O que os demônios fazem com você enquanto você está lá. Coisas indescritíveis, coisas inimagináveis que eles fazem. Eu vi outro nível? Sim, e isso é algo que me impressiona até hoje. Quando você acha que não pode piorar, você percebe que mal começou. Agora eu entendi que o Senhor estava me revelando isso, uma camada de cada vez. Se eu tivesse que passar por tudo de uma vez, eu realmente não sei como teria sobrevivido. Não vejo como poderia ter suportado. Então, ele estava me permitindo ver isso em camadas, por assim dizer. Nesse momento, parecia que os demônios haviam desaparecido, e as chamas do inferno ainda estavam lá, obviamente, e tudo o mais estava presente, mas tudo parecia estar de uma maneira muito menos intensa. Havia uma nova realidade que eu precisava compreender, e essa realidade era a palavra para sempre. Até aquele momento, eu tomava o conceito de eternidade com um certo ceticismo, sempre achando que entenderia isso um dia, no momento em que estivesse com o Senhor. Sempre pensei, eu não consigo entender agora, tudo aqui é temporário, como vou entender isso? Esse foi outro motivo pelo qual eu sei que isso não era um sonho, porque naquele momento eu compreendi a eternidade de forma perfeita, de forma simples, como se fosse uma equação simples, como 1 mais 1 é igual a 2. Eu entendi a eternidade e o nível de desespero que tomou conta de mim. Eu sabia que ficaria naquele lugar para sempre, sem fim algum. Mesmo após 1 trilhão de anos, eu estaria apenas começando. Eu gritava e gritava, mas tinha que gritar de uma forma que fosse agradável ao inferno, porque se não o fizesse, os demônios voltariam e fariam coisas ainda piores comigo. E aquela realidade da eternidade era tão assustadora que meu coração se tornou como um vazio. Eu sabia, naquele momento, que eu merecia estar ali. Eu sabia que estava no inferno. E então, de repente, veio a compreensão de que o Senhor estava me mostrando como é a vida de uma pessoa que o rejeita. Eu sabia que o rejeitei minha vida inteira. Ele me alcançou de tantas maneiras, através de tantas pessoas, ao longo de toda a minha vida. E eu o rejeitei todas as vezes, sem motivo algum. Eu o rejeitei porque queria ser Deus. Queria fazer a minha vontade, e não a vontade dele. Eu não queria nada a ver com esse Deus, porque eu queria ser Deus. E naquele momento, eu soube que merecia estar ali. Eu sabia que ficaria ali para sempre. Aqueles demônios eram completamente insanos, tomados por um ódio que os deixava fora de si. Não há como subornar os demônios. A única conversa que você tem com eles é gritar. Essa é a sua conversa enquanto eles gargalham e riem de você. Eles vão mutilá-lo e usar suas partes do corpo para bater em você, fazendo coisas indescritíveis. Eu sabia que aquilo seria minha eternidade. Não havia pausa, não havia descanso, nem por um segundo. Nada. Apenas gritar, gritar, gritar para sempre, por toda a eternidade. Aquela realidade da eternidade foi o terceiro nível de tormentos. E então, Deus me mostrou a pior parte. Eu soube, naquele momento, que nunca mais veria a Deus. E essa foi a quarta e última tormenta. De todos os tormentos do inferno, nada se compara a quando você sabe que nunca mais verá aquele que o criou, que o conheceu intimamente antes de falar o universo à existência, que o fez de maneira única e que o ama pelo que você é. Aquele que passou toda a sua vida oferecendo-lhe vida, liberdade, paz, propósito e um destino eterno nele. E eu passei minha vida inteira acreditando em qualquer coisa ou pessoa, menos nele. Tudo vale, menos Jesus. E eu sabia que nunca mais veria a Deus. Quando essa realidade me atingiu, eu soube que não poderia suportar. Eu não conseguiria aguentar aquilo. Estava simplesmente perdido, sem forças, a ponto de perder a razão. A última coisa que me lembro de ter sentido foi isso. Eu não ouvi palavras do Senhor, mas senti a essência do que Ele queria me mostrar. Isso é o que acontece com as pessoas que rejeitam o Senhor. Não há outro lugar para ir. Não se ofendam, meus irmãos e irmãs católicos, eu os amo,
Mas não há purgatório, não há nirvana. Não existe esse lugar intermediário onde você não acredita em Deus, mas também não gosta de Satanás. Então você tem o seu cantinho feliz. Não. Ele nos criou para termos intimidade com Ele para sempre. E a intimidade no céu não é como aqui na terra, como eu disse, onde o fim de você e o começo de Deus são desconhecidos, algo que ninguém saberá. Essa é a intimidade com Ele, ser um com Ele em toda a nossa existência. Esse é o propósito final que Ele tem para nós. Então, quando rejeitamos a Ele, não sei como as pessoas podem fazer isso. Como alguém pode rejeitar tanto amor? Deus não forçará ninguém a ir para o céu. Ele é um cavalheiro, Ele convida todos. Venham. E se alguém recusar esse convite, infelizmente, só há um outro lugar para ir, onde Deus não está. E esse é o lugar dos anjos caídos, no lago de fogo, onde a morte e o inferno pertencem. Deus não quer ver ninguém destruído, ninguém. Após essa realização, lembro-me de abrir os olhos. Eu ainda estava deitado de lado, não havia me movido nem 1 centímetro. Simplesmente abri os olhos e olhei pela janela do meu quarto, vendo o sol nascer entre as persianas. Não era que eu tivesse acordado, apenas abri os olhos e já não estava mais no inferno. Eu estava olhando pela janela e vendo o nascer do sol. Como a graça de Deus é linda, porque lá eu nunca experimentei nada parecido, e não houve nenhum aviso, tipo, "Ei Joel, você está agendado para uma visita ao inferno, sabe? Talvez seja bom se preparar para o impacto." Não houve nada disso. Eu simplesmente estava lá, e de repente não estava mais. E agora aqui estou. Como eu conto para as pessoas o que eu acabei de ver? Se fosse um sonho, eu teria dito, "Ei amor, bom dia." Você não vai acreditar. Eu acabei de ter o pior pesadelo inimaginável. Mas não vou diminuir a minha experiência a um simples sonho. Eu estava no espírito. Foi uma experiência espiritual. Eu estava lá instantaneamente e depois, de repente, não estava mais. Eu, primeiramente, fiz o que eu costumava fazer naquela época. Guardei tudo para mim, só internalizei. Mas foi quando eu comecei a perceber, nos dias seguintes, talvez no dia seguinte ou no segundo seguinte, quando fui ao supermercado, que isso realmente começou a pegar. Era como se fosse a primeira vez que eu estava em um lugar público, com tantas pessoas ao meu redor. Eu parei e comecei a olhar para aquelas pessoas, e não para elas, mas para o contexto. Até hoje, eu não consigo olhar para as pessoas da mesma maneira. Não consigo. Eu estava lá no supermercado e pensava, quantas dessas pessoas não têm ideia de que o inferno as espera? Elas estão indo sobre suas vidas, sem se importar com nada, sem saber que o inferno está aguardando por elas. Foi aí que minha esposa percebeu, tipo, Joel, o que está acontecendo? E foi quando eu comecei a perceber que eu estava mudando. Eu realmente tive dificuldades para ficar perto de pessoas, por 1 mês, talvez mais. Na verdade, levou cerca de 4 anos para eu lidar com isso. Eu me obrigava a ir trabalhar, mas quando eu tinha que sair, eu ia porque era necessário. Eu simplesmente não olhava para as pessoas, me concentrava no que tinha que fazer e tentava engolir tudo aquilo, tentando afastar os sentimentos, sabe? Acho que Deus me mostrou isso porque essa pequena existência chamada universo, com seu comprimento, largura, altura, tempo, espaço e matéria, não é a sua realidade última, nem seu propósito para existir. A Terra em que vivemos é como uma sala de aula. Este é talvez o mais baixo nível de todas as existências eternas que existem. Quando dizemos que Deus é eterno, não temos ideia do que isso realmente significa. Quando você estiver na presença dele, vai perceber o quão distante ele está de nós. Ele está além de tudo, não dá nem para imaginar. O reino da Terra e essa fisicalidade são formas primitivas de existir. E o propósito disso tudo é que aprendamos a crescer em nosso relacionamento com o Senhor e a evoluir espiritualmente. Então, ele me mostrou o céu, ele me mostrou o inferno, e me mostrou mais coisas além disso, mas não temos tempo para falar sobre tudo agora. Porque, quando ele cria, ele nos dá propósitos únicos. Alguns são mais artísticos, outros mais analíticos. Todos nós temos dons, todos nós temos uma razão. E essa é a minha razão. Ele predestinou isso antes de tudo, para que eu fosse mostrando essas coisas e para que eu compartilhasse com o mundo. O Senhor sabe da minha paixão por ele e do meu amor por ele. Eu vou contar para todos no mundo inteiro. Seria um alerta para qualquer pessoa ver o inferno? Seria. Mas não foi como um alerta para mim, tipo, Joel, é aqui que você vai acabar se não começar a colocar a cabeça no lugar.
Não, foi. Joel, estou te mostrando o que acontece com aqueles que me rejeitam a vida inteira. Ele me fez vivenciar o que é ser alguém que rejeitou a ele durante toda a vida. Foi assim que eu estava quando estava no inferno. E claro, quando saí do inferno, eu voltei para a minha vida tipo: ah, obrigado, Jesus. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Então não foi um alerta para mim, mas foi um alerta para o mundo. Porque há pessoas que professam acreditar em Jesus, mas dizem: não, não pode ser. Não existe um Deus amoroso que enviaria alguém para um lugar como o inferno. O inferno não existe. Pois existe, e é muito mais real do que essa realidade aqui. É triste que as pessoas acabem lá. A gente pensa que uma experiência dessas mudaria completamente quem somos, mas na verdade, essas experiências, por si só, não mudaram tanto assim. O que realmente me transformou foi chegar ao ponto em que eu estava pronto para me apaixonar por Jesus. Recebo e-mails de pessoas dizendo coisas como: ah, estou orando para que eu possa ver Jesus. E isso é maravilhoso. É uma boa oração, mas o que Jesus realmente quer é que nos apaixonemos por Ele. Nós veremos Jesus, todos nós veremos, no tempo certo. Mas o que Ele deseja agora é o nosso amor. Ele quer que o amemos tanto quanto Ele nos ama. E não pense que isso é impossível, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Pai Celestial, somos tão honrados por podermos entrar em Sua presença juntos agora, como o corpo da igreja, no nome de Yeshua HaMashiach, o lindo Cordeiro que foi imolado, nosso Rei e Sumo Sacerdote. Por tudo o que o Senhor realizou naquela cruz, Jesus, somos lavados e purificados. Você nos vestiu com suas vestes de justiça, nos fez verdadeiramente vivos, renascidos pelo Espírito Santo. Agora vivemos em uma nova aliança, uma aliança eterna, que jamais poderá ser quebrada. Estamos assentados com o Senhor nos lugares celestiais. Temos sua alegria acima de todas as alegrias e uma paz que excede todo entendimento. Tudo o que vivemos aqui, Senhor, em nosso tempo, todas as dificuldades, nós nos alegramos, porque sabemos que o Senhor utiliza cada uma dessas experiências para nos moldar e nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho, Jesus. E é por isso que podemos nos alegrar, mesmo em meio a provas e tribulações. Senhor, peço que o Senhor traga um espírito de encorajamento a todos que assistiram a isso hoje. Eles não precisam ter medo do inferno. O Senhor não nos criou para vivermos no medo, mas para vivermos no amor. Esse lugar de tormento é exatamente o motivo pelo qual o Senhor veio ao mundo, Jesus. Não apenas para nos salvar do inferno, mas para nos trazer para perto de si, em amor perfeito, em intimidade perfeita, onde tudo o que somos pertence ao Senhor, e o Senhor pertence a nós. Como o Senhor mesmo disse, Jesus, o Senhor é a videira, e nós somos os ramos. Tudo o que precisamos fazer é permanecer em Ti, e o Senhor em nós. Permanecer significa que não vamos a lugar nenhum, nunca mais. Ficamos em Sua presença, e como é fácil passar o dia com o Senhor, em comunhão, estando contigo. Quanto mais isso é o nosso foco, esse amor que temos, tudo começa a se alinhar. As mudanças que buscamos em nossa vida se tornam realidade. Eu oro para que todos sejam abençoados com isso, Senhor. Agradeço por este ministério e peço que o Senhor continue a abençoá-lo e a levá-lo ao mundo inteiro. Obrigado, Jesus. Oramos no seu nome. Amém. Sim, Jesus. Amém. E agora, eu te pergunto, como está a sua vida hoje? Você tem buscado amor e propósito nos lugares certos? Será que você também está, de alguma forma, fugindo de Deus sem perceber? O testemunho que você acabou de ouvir é um convite poderoso para refletir sobre sua jornada. Deus não deseja que ninguém viva separado dele. A verdadeira paz e alegria só podem ser encontradas em um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Você está disposto a abrir o seu coração para Ele hoje? Pense nisso. Que mudanças você precisa fazer agora para caminhar mais perto de Deus? Será que você tem se agarrado a coisas que te afastam da luz e do amor do Pai? Ele está sempre pronto para te receber, mas a decisão é sua. Não adie mais. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe seus pensamentos sobre este testemunho. Vamos caminhar juntos nessa jornada de fé. E se você quer continuar aprendendo e crescendo na sua fé, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho das notificações.
Aqui você encontrará mensagens e reflexões que podem transformar sua vida. Deus tem algo incrível reservado para você. Que Deus te abençoe e te guie. Até o próximo vídeo. Um mês após dar à luz, algo terrível aconteceu. Era por volta da meia-noite. Eu estava saindo da casa da minha tia para encontrar meu namorado. Enquanto empurrava o carrinho pela rua, ouvi um grande estrondo e vi pessoas correndo. Eu sabia que era um acidente de carro. Vi meu irmão mais novo correndo, então perguntei onde estava meu namorado. Ele me disse que ele havia sido atropelado. Corri para ver e o encontrei no chão, chorando e se arrependendo dos seus pecados. O acidente parecia grave. Os paramédicos chegaram rapidamente, colocaram meu namorado na ambulância e o levaram para o Hospital Lincoln, no Bronx, onde ele foi declarado morto. Eu fiquei pensando nele se arrependendo e pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Aquela cena ficou gravada na minha mente, e eu não conseguia parar de pensar nisso. A igreja para a qual ele me levou, quando fui visitá-la, fez com que eu preenchesse um cartão de visitante com minhas informações, telefone e endereço. Quando souberam da notícia, foram até a minha casa e me falaram sobre Jesus. Me perguntaram: se você morresse hoje, onde passaria a eternidade? Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.